Então, digamos que começando oficialmente, a gente vai... Eu só vou aqui parar essa apresentação, que era aqui que a gente estava vendo. Eu tinha posto para vocês o número do Kahoot, já estamos aí a postos. Quem está, está, e quem não está, também a gente não vai poder penalizar vocês que estão, né, e o tempo de aula pelos que não estão aqui desde as 8, isso aí, igualzinho na sala de aula normal, né, 8 horas, 8h05 a gente começa ali, e já é falta para quem não vem, por exemplo, né, então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de rigidez com isso. E vocês, inclusive, pediram, foi uma demanda de vocês que a gente tivesse mais aulas síncronas, que já era mais ou menos planejado, não precisa de retomar esse assunto, mas a gente precisa, né, todas as partes têm que fazer para dar, né, a sua parte para que a coisa dê certo, mas sem necessidade de maiores avisos. Então eu vou só projetar aqui para vocês, um momentinho. E a gente dá início. Acho que uns 10 minutos antes que a gente começou da outra vez, e uns 7 depois do que a gente... Aí está. Então, gente, vamos lá. Eu vou dar início. Vocês já sabem o funcionamento, né? Tá tão baixo aqui que eu não tô escutando a musiquinha. Eu gosto de escutar a musiquinha. Tá baixo mesmo. 1, 2, 3 e fui. Vamos lá. Aproveitem, lembrem-se, gente, aproveitem isso aí, porque é um momento para vocês reverem, possivelmente coisas que a gente vai conversar em avaliação, coisa assim. Pergunta 1, é um procedimento exclusivo da vinificação em tinto, não é da em branco, não é da em rosé, não é da espumante. Maceração a frio, deburbagem, delestagem e clarificação. Uma pessoa, 2 responderam, o que aconteceu? Quem não respondeu, essa estava boa de tempo. Gente, olha só, essa questão de termos, ela é um pouco importante, tá? Não parece, mas é coisa, enologia pura, né? Uma coisa mais dura, mas isso aí aparece para vocês com muita facilidade numa ficha técnica, e vocês precisam conseguir, por exemplo, trabalhando numa loja, responder para um cliente, né? Por que que o que é isso que diz na ficha técnica? Então, é necessário, e veja só, na verdade, a gente só vê o que é, né? É isso, é aquilo, a gente não fala dos procedimentos em si, né? Porque isso aí leva alguns semestres, tem toda uma outra faculdade, efetivamente, para isso, toda uma outra formação. Mas é importante vocês terem domínio desses termos, tá? Eles vão aparecer nas fichas, eles fazem diferença no vinho, então vamos ver um por um aqui. Com isso, eu acho que eu respondo uma próxima pergunta, então já fiquem de olho aí. Maceração a frio não é só de... a internet de todo mundo hoje está, assim, ótima, para variar. Por isso que eu não aguento mais esse negócio, mas vamos embora. Por isso que também eu gosto de algumas aulas assíncronas, que não dá esse tipo de problema, ou a gente consegue driblar, mas tudo bem, vamos lá. Maceração a frio pode ser feita em branco, né? Muito raramente, mas pode, a gente pode usar lá para extrair mais aromas. A gente tem maceração a frio em rosé, praticamente todo rosé é feito dessa forma, né, para segurar a fermentação. Então, antes de fermentar, só fica macerando, pegando cor. Quanto mais tempo, mais cor. Os clássicos rosés, semana que vem, provavelmente a gente vai falar neles. Quando a gente falar da França, são os rosés da Provence, que são fraquinhos de cor. A Cláudia, que está aí na lida com isso, deve perceber, né? Que os rosés que a gente tem, por exemplo, da América do Sul, são muito mais coloridos do que os rosés da França, de uma forma geral, tá? Que são até bem, para os padrões brasileiros, até um pouco descoloridos. Eu não concordo com isso, mas um brasileiro olha um vinho daqueles e diz, tá faltando cor nesse vinho. Eu não observei isso, vou ser bem sincera, professor. Dá uma olhadinha. Eu não sei as marcas que vocês têm lá, mas a probabilidade de que os rosés que sejam do resto do mundo serem mais intensos que os europeus é grande. E também tem uma probabilidade grande de que dentro da Europa, Espanha e Portugal tenham vinhos com mais cor do que França. É bem comum, isso é bem característico da nossa forma de ter vinho. Isso tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho.
tudo a ver mesmo, né? Por que que um tem mais cor, outro tem menos? Bom, depende da variedade, depende de quanto tempo deixa, depende do teu próprio consumidor. Tem consumidor que acha que pouca cor é estranho. Vou observar. Pode falar. Tá. Olha só, clarificação. Para que funciona a clarificação? Para que serve? Semana passada alguém tinha perguntado sobre isso, inclusive. Foi a Marina, eu acho. Não, ela tinha perguntado das trasfegas. Aí até disse, não, trasfega não é exatamente para clarificar, né? Mas para separar de borra. Bom, todos os vinhos são clarificados, tá? Isso é crucial no branco, mas o tinto também é. Com algumas exceções aí de preferências filosóficas por não clarificar, para não privar o vinho de algumas coisas, o que em partes é verdade, em outras nem tanto. E a clarificação que tenta fazer é tirar aquelas coisas que estão suspensas e que não vão ficar no vinho, e que vão deixar o vinho turvo, tá? Comercialmente é difícil tu não clarificar um vinho, porque imagina pegar ali um vinho de 20 reais, 15, 10 reais no mercado, o vinho tá turvo. O consumidor não ia ter toda essa filosofia, isso aqui não está clarificado. Não, e também seria uma mentira, não estava porque deu problema, mas não é o cara que compra um vinho específico lá e diz, olha, esse vinho realmente não é, falei na Marina, ela apareceu. Esse vinho realmente não é clarificado por A, B, C, porque, enfim, eu privo, eu não quero que ele se prive das propriedades dele, aquela coisa toda. E delestagem, sim. Alguém me responde, por favor, o que é essa... Inclusive, tem uma definição errada dela pelo mercado, vamos dizer assim. Pelo mundo, se costuma falar uma coisa errada sobre delestagem. O que ela é, efetivamente? Pausa dramática. Não? Vale a pena a gente dar uma olhada, pensar um pouco no que são as outras, né? O que eu posso fazer num vinho tinto que não seja delestagem, que sirva para a mesma coisa, né? A gente tem lá aquela parte que a gente fala de remontagens. É fundamental que você tenha no vinho tinto maceração. Na maior parte das vezes vai acontecer durante a fermentação, e você tem que ter alguma forma de ficar mexendo aquela massa de cascas e líquido. A forma mais comum de fazer isso, ligar uma bomba embaixo de um tanque e ficar bombeando para cima. Lembrando que essa casca, ela sobe, né? Ela não fica quietinha lá. Vai fermentar, vai dar gás carbônico, ela vai fazer um tampão de casca em cima. Esse tampão aí dá avinagramento em cima por causa da exposição ao oxigênio e de um monte de bactéria que tem naquelas cascas. Deixa de extrair, né? Porque quanto mais eu tiver em contato aí partes sólidas e líquidas, mais tu vai extrair, né? Quanto menos for esse contato, isso é uma questão física, né? Bem lógica. Então, de alguma forma, eu tenho que fazer periodicamente esse tipo de operação. Quanto que eu tenho que fazer? 10 vezes por dia? Não, 10 eu acho que 10 eu acho que nunca ninguém vai fazer isso, que é um certo exagero, mas tanto mais tu faz, quanto mais tu quer extrair. Então, para vinhos mais leves, para uvas piores, provavelmente tu vai fazer menos. E o contrário vai ser para uvas melhores e para vinhos que tu tem a perspectiva de tê-los mais encorpados. Juntando isso aí, aquela pergunta da Maria Aparecida da semana passada, o vinho que vai para a barrica provavelmente vai passar muito tempo de maceração ou pouco, vinho tinto? É para falar, gente. Podem abrir o microfone, tá? Não tem ninguém esperando. Dessa vez eu vou parar, tá? Dessa vez eu vou esperar responder, porque senão não vai dar muito certo, né? Se a gente tiver uma aula síncrona para a gente não interagir, não tem necessidade. Tá, vamos lá. A Bárbara disse que não me escutou, talvez alguém mais não tenha escutado. A pergunta que eu fiz foi, juntando essa história, né, de que a gente tem lá na vinificação em tinto, tem que ter ali, tem o contato do bagaço com o líquido, né, das cascas com o líquido, que a gente chama de bagaço. Pensando naquela pergunta que a Maria Aparecida fez semana passada, lá, tá aqui. Quanto tempo eu deixo um vinho em barrica? Eu comentei que isso depende muito, né, da estrutura do vinho, do quanto ele é capaz de envelhecer. E também de questões pessoais do produtor ou pessoais do público, né? De eu querer mais madeira, ou de eu achar que tem que ter mais, enfim, que esse vinho fica mais harmônico
mais tempo na madeira. Mas, em todo caso, a gente precisa de um vinho, né, a gente comentou que, enfim, o que depende aí é o fato, né, que vinho que eu tenho e quanto tempo ele aguenta de madeira. Pensando que eu quero um vinho para longo envelhecimento, uma boa passagem na barrica, eu vou fazer mais lá na vinificação, quando o vinho é ali, talvez nem um bebê, eu acho que ali ele está na gestação, ele nem nasceu ainda, literalmente é isso, né? Ele está nascendo, está se formando. Eu vou querer mais macerações ou menos para um vinho que vai ficar bastante tempo em barrica? Eu acho que é mais, né? Eu não sei. Mais tempo. Mais, por quê? Por quê? E agora por quê? Vi pegar mais sabor, Pelo quê? Desculpa. pro vinho pegar mais sabor, mais É isso aí, consistência, é exatamente. isso? Porque ele vai ter mais corpo quanto mais tempo vai ficar, e a barrica precisa disso, precisa desse equilíbrio, sem dúvidas. Então, assim, de uma forma racional, quanto mais eu tenho perspectiva de envelhecer esse vinho, mais eu vou ter que fazer remontagens, tá? Mais eu vou ter que usar uva mais madura, vou ter que ter mais remontagens e por aí vai, tá? Bárbara respondeu que imagina que mais maceração também para liberar mais gosto tanino, sobretudo tanino, tá? Que é o que dá a vida do vinho tinto. Lembrando que o que a gente fala para um não necessariamente tem a ver para o outro, né? O branco é um outro departamento, tanto que a maior parte do vinho branco nem envelhece. E quando envelhece, quando fica grande tempo em madeira, são outras questões que estão ali, né, em jogo. Basicamente, num vinho branco é a presença de madeira em si, que você quer quando você põe ele em madeira, diferente de um tinto que dá aí afinamento de taninos e tudo mais. E condições de ele viver, vamos dizer assim, de ele envelhecer por ainda mais tempo. Essa é a lógica, tá? O que eu peço que vocês façam sempre, assim, né? Que não adianta que vocês decorem, eu não quero que vocês... pela primeira vez, inclusive, eu tirei material... Eu tirei material escrito, porque eu disse, eu acho que eles ficam tão assim, eu quero que eles consigam não decorar uma coisa, que eles consigam pensar, porque não vai adiantar vocês decorar e deve pegar uma ficha lá e não vai entender, porque o decorado não dá conta de a gente pensar ali, né? Por que será que esse vinho aí que ficou, esse vinho de R$ 500, que tem bastante madeira, mas a madeira está bem harmônica, é um vinho que já tem aí mais de 5 anos, como é que será que a gente chegou nele? Claro, porque vocês vão ver lá na ficha, ó, esse vinho teve uma maceração de 15 dias, para os nossos parâmetros isso é bastante. Tá? A gente tem uma semana, 10 dias, 30 dias de maceração, poxa, provavelmente eu estou falando de um vinho que foi para isso, tá? Então, juntando com o que eu disse assim, lá no começo do semestre, é por isso que a gente vê tudo isso de viticultura e depois de enologia, para a gente consiga olhar e destrinchar daquela ficha quais são as informações importantes e que fazem diferença para aquele vinho ser como ele é. Mas a gente ainda não respondeu propriamente o que é delestágio. Alguém lembrou aí no meio do caminho? Remontagem comum, vamos dizer assim, a mais ocorrente, liga uma bomba embaixo do tanque e fica botando líquido para cima. O que faz na delestagem? Basicamente tira todo o líquido para um outro tanque e bombeia para cima. Tá, mas qual é a diferença? A diferença é que você tem desculpa, pode falar. Praticamente zero, ele deixa só bagaço. Praticamente, é um exagero dizer que zera, mas vamos lá, assim, para fins didáticos, praticamente zera o que tem de líquido, põe para outro tanque e joga para cima. Mas qual é a diferença de eu ligar ele embaixo do tanque, ficar rodando, e de eu tirar todo o líquido e botar para cima? Movimentação de bagaço, tá? Quando vocês tiram todo o líquido e põem de volta, vocês têm certeza que aquele bagaço inteiro se quebrou e que o líquido foi posto por cima. Por outro lado, também é um processo que é um pouco mais, embora ele é bastante interessante, porque permite um removimento maior do bagaço, mas tem mais suavidade. Toda vez que eu deixo uma bomba tocando lá, ela talvez seja muito forte. Quando eu faço esse procedimento, eu macero mais e melhor, tá? O problema é que, normalmente, se vocês encontrarem alguém falando de delestagem, eles vão dizer que a prática da vinificação, tive um professor que falou isso, inclusive, e é um erro, que é a prática de vinificação com a retirada das sementes. Não é, delestagem é tirar o líquido e bombeá-lo de volta.
Diferente de uma remontagem mecânica que simplesmente está pondo o vinho de cima para baixo. Por que tira a semente? Lá em VIT tem alguma questão sobre isso ali, porque a semente basicamente é cheia de tanino. E na nossa realidade nem sempre é madura, para não dizer nunca, né? Quase sempre a gente não tem sementes com deficiência de maturação. Aí passa taninos desagradáveis. E é fácil tirar a semente? É bem fácil, porque ela boia, ela boia não, né? Ela afunda. Então, quando tu abrir a torneira mais de baixo, ela sai pura semente. É até bonito de ver, sai um jato de semente, quase que lavadinha. Mas não é isso, a delestagem não é vinificação com retirada de sementes, tá? É vinificação, o processo de remontagem que tu tira o líquido para um outro recipiente e bombeia para cima. Qual que é a diferença, então? Para a gente passar adiante. De uma remontagem normal. Acho que fechou teu microfone, então. Às vezes a gente toca 2 vezes e fecha. A cor, não sei se tem a ver com a cor. Tem a ver com o corpo, com o tanino, com tudo que tu souber, mas exatamente o que diferencia eu ficar pegando ele e bombeando de cima para baixo continuamente e tirando o líquido e bombeando para cima. Foi o que eu comentei agora há pouco. Ixi, não lembro. Então, com a memória, eu comentei agora há pouco, né? Tirar, remover, remexer mais o bagaço, né? Tirou o líquido, passou para cima, é muito mais efetivo do que ficar ali só recirculando, tá? Aonde será que vocês encontram mais esse processo? Em vinhos de maior gama ou vinhos mais baixos? Gente, olha, isso é pura sommelier, tá? Isso é menos enologia e muito mais sommelier. Vocês com a ficha na mão ali lendo, ó, se não tem delestagem, se não tem isso, tem aquilo. E a função essencial das aulas síncronas, né? É a gente poder interagir, projetar cenários e ter a participação de vocês. Onde será que tem onde mais usa delestagem? Vinhos no teu vinho mais simples ou no teu vinho mais rebuscado, vamos dizer assim? Eu acho que é mais rebuscado, né? Por que, Cláudia? Porque acho que, como disse, separa, tu vai drenando e daí não fica o tanino muito forte, não é isso? Na verdade, até o contrário, tá? Tu vai tendo um vinho com mais corpo. O vinho com mais corpo envelhece mais e por aí tu vai tendo uma cadeia de coisas que vai fazendo ele ser mais caro, né? Tu não pode fazer isso com uma uva qualquer, ou seja, a tua uva tem que estar melhor, por aí tu já... Toda vez que eu tô aumentando o tempo de uva no pé, eu tô perdendo mais uva, porque eu perco água, porque eu perco uva, porque passarinho vai comer, porque eu perco tudo quanto é... Enfim, é a única forma que a gente tem de ter a uva um pouco mais madura. Então, parto daí, né? Parte que para tu ter um vinho que tu possa fazer técnicas mais avançadas, tu tem que ter uma uva melhor, isso aí já saiu mais caro. Fazendo essa técnica, tu faz um vinho com mais estrutura, ou seja, ele não vai ser posicionado como o teu vinho mais barato, vai ser posicionado, não necessariamente como o teu vinho mais caro, mas não é o teu vinho de combate, tu vai fazer um vinho com mais estrutura. Vinho com estrutura não vende facilmente, assim, de um ano para o outro. As pessoas não querem tomar um vinho que é um tijolo, assim, que logo de cara, um grande vinho é uma coisa perto do intragável, tá? Acho que a primeira experiência que eu tive com isso foi com o Taná, foi 2004, era uma safra boa e era um negócio horrível. O vinho era excelente, mas se tu não tiver ainda o traquejo de provar ele hoje para entender como é que ele vai ficar daqui a não sei quando, tu vai achar, assim, se você oferecesse para o consumidor, o que você achou disso aqui? É horrível, porque é super estruturado, é super intenso. Diferente de um vinho que eu fiz para vender esse ano, né? O vinho que eu fiz para vender esse ano vai ser leve, vai ser frutado, acabou de fermentar, já está quase o que é para ele ser, por aí vai. Essas coisas, gente, elas não são de decorar, elas são exatamente a prática de vocês, tá? Exatamente a prática de vocês. Então, tentem se antenar para essas coisas, tá? Porque isso aí não é uma coisa que faz, às vezes eu devia parar de insistir nisso, devia dizer que tá tudo certo, mas isso é o que diferencia um bom sommelier de sommelier qualquer.
falar coisas decoradas ali, Chardonnay barricado, não sei o que, vinho encorpado, Cabernet Sauvignon, e conseguir ler uma ficha decentemente e provar aquele vinho e entender, assim, olha, por que será que ele tem mais isso? Por que será que ele tem mais corpo? Por que será que, tendo mais madeira, ele tem mais equilíbrio do que aquele outro? Porque ficou mais tempo envelhecendo, porque, enfim, é um vinho com mais potencial, teve mais madeira, mais tempo de envelhecimento, chegou a um resultado final muito mais expressivo do que aquele outro, tá? Então, comecem a pensar nisso, por favor, que é importante e não é para mim, é para vocês. Alguma pergunta a mais, gente, aqui a respeito dessa? A gente ficou uns 20 minutos em cima da primeira questão. É esperado isso. Posso passar adiante? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Ah, sim, eu sempre esqueço que ele vai. A Bárbara acertou e respondeu antes que todo mundo, provavelmente. Frisante é um vinho composto, gaseificado artificialmente, feito de uvas americanas, com menos pressão. Uma resposta e vocês têm ainda 9 segundos. 3 respostas. Vocês, eu não sei em quanto vocês estão, mas estavam em 6 antes de começar. 5, pensei que todo mundo respondeu. Olha só, gente, essa aqui... Nossa, vocês disseram composto na maioria. Cuidado que ele não é composto, tá? Isso aí, essa resposta eu não esperava. Essa resposta eu realmente não esperava, porque não é um vinho composto. Né? Composto é... agora, quando a gente entrar em bebidas e cultura cervejeira, vocês vão ver, né? Vinho composto... não que não seja tema dessa unidade, mas ele acaba sendo muito mais útil para bebidas no geral do que para vinho. Vou dizer o porquê, porque eu vou dizer uma marca e vocês vão entender. Alguns vão dizer assim, eu nem sabia que era vinho. Martini. Martini é um vinho composto. Né? Ele tem álcool, ele tem vinho, álcool e ervas. Isso é um vinho composto, tá? Vinho com gemada, é bem comum em Portugal. Jurubeba, quem já tomou aquele negócio? Leão do Norte, Jurubeba é vinho com jurubeba, com extrato de jurubeba, que é uma planta amazônica, se eu não estou enganado. Enfim. Composto, já o nome já disse, né? Não é vinho com vinho, é vinho com alguma coisa. Feito de uvas americanas, não necessariamente, ninguém falou isso aí. Realmente está certo não terem dito isso, ele pode ser feito com qualquer uva. Agora, o calcanhar de Aquiles dessa questão é essa aqui, ó. E na aula eu reforço isso, né? As pessoas costumam dizer que o frisante é um vinho gaseificado artificialmente. Em termos práticos, sim. Por definição, não. Por definição, ele pode ser um vinho com menos pressão. Tá, mas se termos práticos ele acaba sempre sendo gaseificado, por que tu está dizendo para a gente? Por que a gente tem que lembrar disso aí? Daí vocês vão pegar o Lunai da Salton e vai dizer que o gás dele vem de uma segunda fermentação. Espero que ninguém da Salton escute isso, mas eu duvido que venha de uma segunda fermentação. Porque é mais caro tu fazer mais uma fermentação para ele ficar com um pouquinho de gás. Então, por isso que quase todos eles são gaseificados artificialmente. Mas pode, tá? Pode, não é o que limita, o que diferencia um do outro, efetivamente é a quantidade de gás. O teu não atualizou, Sara, que estranho. Faz uma coisa, eu vou avançar aqui. Aliás, antes eu tenho que perguntar para vocês, querem fazer alguma pergunta aqui? Essa foi mais fácil, essa aí é mais tranquilinha. Tá bem, não tem problema. Lembrando que vocês não perdem ou não ganham, aí só fica divertidinho porque eu pódio depois, mas isso não faz a menor diferença, né? Posso passar adiante? Então vamos ver, Sara, se o teu não atualizar agora, provavelmente tem algum problema, mas vamos lá. Esteja com algum problema. Às vezes eu falo rápido, eu como essas palavras. Olha que eu tomei um bom café da manhã. Bárbara, novamente. Muito bem, Bárbara. Você tá a segunda vez que você tem se destacado. Então, vou para a questão. Um corte de 80% de uva Isabel com 20% de Niágara Branca é um vinho especial de mesa, licoroso ou nobre? Uma resposta, falta 9 segundos, 8, 7, 6, 4 respostas, 5, eu acho que a gente chegou
nosso limite. 3, 2, 6 respostas, então tem 6 mesmo. Olha só, essa questão não é, ela está aí para a gente poder discutir. Ela não, eu tenho certeza que ela não é uma questão de prova, tá? Mas ela traz isso, mas é isso aí, Cristiane. A gente enxerga as questões aqui na tela. A gente comentou semana passada, a gente enxerga as questões aqui nessa tela do Meet que eu estou projetando e vocês enxergam só os quadradinhos de opção. Eu acho um horror isso aí, tá? Eu acho. Nunca entendi porque que não tem ali, né? É muito mais fácil, mas é assim que o aplicativo faz. Não me perguntem por quê. Deixa eu olhar umas coisas assim, a gente não entende, né? Parece que é tão óbvio, né? Que era muito mais fácil ter a pergunta junto, mas ele não tem. Que eu tava... Sim, olha só, gente, isso não vai ter exatamente isso na prova, só que ela nos faz lembrar de algumas coisas, e eu vou daqui do verdinho ao contrário, então, do verdinho para cima. Nobre, o que é o vinho nobre? Nobre é feito com uvas própria para vinho, né? Viníferas, né? Não, semana passada eu falei nele. O que é o tal do vinho nobre? Tá, tô confundindo. Isso aqui é bem da prática de vocês também, tá? Até porque essa classificação ela é de 2018 e ela tem um nome que é o meu orientador, por exemplo, do doutorado, ele tem raiva dessa palavra. Aliás, mentira, o William, que é professor de enologia em São Paulo, diz que ele tem raiva dessa palavra porque ela te dá uma ideia. Esse adjetivo nobre, ele é uma coisa assim muito, né, subjetiva e tudo mais. E porque ele não reflete uma grande nobreza em si. O que é o tal do vinho nobre? É o vinho de uva vinífera com mais de seco, né, de mesa, o que seria o equivalente a um vinho de mesa, com mais de 14%. Vou começar do começo aqui, tá? Por princípio, é que é a primeira vez que eu preciso responder. Isso, Maria Aparecida. É a primeira vez que eu preciso responder das perguntas certas para falar das outras. Normalmente eu faço o contrário, até para ficar numa sequência mais lógica. No mundo inteiro, vinho de mesa é esse vinho. É isso aqui, ó. Nem interessa qual é, mas é isso aqui. Ele vem uma garrafa, enfim, né, que não tem gás e que não tem álcool de sobra. É o vinho médio, vinho normal, tá? Não é espumante, não é licoroso, né? Não tem, é um vinho qualquer. Pode ser doce, não tem problema nenhum, pode ser seco, pode ser suave, pode ser demi-seco, mas é o vinho que tem, que é mais ou menos isso, Cristiane, o vinho que não é espumante, rosé, ou tinto, né? O vinho que não tem gás, não tem álcool demais. É o vinho normal, tá? Aí no Brasil, com a especificidade de a gente ter uva comum, né, uva americana, como para fazer vinho, que é basicamente só a gente que tem, Estados Unidos e algumas coisinhas perdidas no mundo, a gente acabou dizendo que vinho de mesa, apenas de mesa, é o vinho de uvas americanas, vinho fino, e aí a expressão de mesa é optativa, tem um parêntese, assim, quase isso, assim, fino ou de mesa, é o vinho de uva vinífera, o vinho de uva europeia. Na prática não era nem bem isso. Semana passada eu discuti, se alguém quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, eu não vou entrar nisso para não fazer confusão, porque de nível prático para a gente, o que interessa? Que desde 2018, quando surge o tal do vinho nobre, na mesma instrução normativa, os caras pararam de chamar o vinho de uva vinífera, qualquer delas, hoje qualquer uva vinífera faz um vinho fino. E arrancaram a expressão de mesa dele, que para mim faz com que ele fique estranho, assim, do ponto de vista de definição, porque ele continua sendo um vinho de mesa. Mas a expressão de mesa foi abolida. Então, hoje, em termos práticos, você tem vinho de mesa numa garrafa. Vale lembrar, como isso aí foi de 2018, se você pegar uma garrafa de 10 anos atrás, ainda vai estar dizendo fino ou fino de mesa e só de mesa para os de uva americana. Mas, de uma forma geral, de 2018 para diante, o que disser que é vinho de mesa é vinho de uva americana, o que disser que é vinho fino é vinho de uva europeia, de uva vinífera. E aí criaram uma outra categoria para as uvas viníferas, porque isso aí andou acontecendo bastante no Brasil. O que acontece?
quando nós tínhamos aí muito menos, e isso é retrospecto, né, por isso que a gente dá uma olhadinha lá em viticultura, uma olhadinha não, a gente passa um mês falando sobre viticultura. Por que que eles põem, o que que a gente, por que que eles, o que que aconteceu que os vinhos do Brasil antigamente tinham, entre outras coisas, menos álcool? Não amadurecia bem a uva, a gente não era bom de cultivo, as nossas regiões são, assim, as principais, as mais antigas, um pouco complicadinhas. Então, no Brasil, ter um vinho de 12% de álcool era uma coisa, assim, quase do além. Hoje é muito fácil. E aí a gente foi descobrindo que o nosso limite superior estava ficando sem sentido. Que a gente está chegando com facilidade em vinhos aí de mais de 14%, sem adicionar açúcar, sem corrigir graduação alcoólica. Só que a partir de 14%, segundo a legislação, deixa eu ver se eu tenho se as minhas canetinhas estão funcionando, deixa eu testar meu quadrinho, todo lado certo? Todo lado certo. Nossa. Não, uma já falhou, gente. Vamos lá, peraí, vamos ver aqui se alguma está funcionando. Aqui, de 8,6% a 14%, hoje a nossa lei diz que é um vinho... Meu Deus, gente, eu tive a experiência terrível de olhar para a minha própria letra e entender por que vocês não entendem nada. Mas tudo bem, vamos lá, vamos de novo, vamos tentar. 8,6% a 14% de álcool é um vinho de mesa. A partir disso é o quê? Se tiver mais, ele é um licoroso. Aí o que acontecia? Licoroso não é um vinho doce, tá? Licoroso é um vinho com mais álcool. Na maior parte das vezes, mas ele é um vinho com mais álcool. Aí o que acontecia? O sujeito fez de tudo para que a sua uva amadurecesse bem. Ele fez um vinho seco dessa uva, e o vinho seco dessa uva, tá, não interessa se é seco ou não é, volto a dizer, mas essa uva que estava tão simplesmente imadura, deu 14,5, 15, vamos botar 15 de álcool, 14,5 até entrava na tolerância, podia ter passado por vinho de mesa, por vinho fino nesse caso. Aí eles exigiram uma classificação especial, o Ministério da Agricultura disse que se chama vinho nobre, então até 16, um vinho que seja, vamos dizer que pensado como um vinho de mesa, mas que tenha um pouco mais de álcool, virou nobre. Inclusive, isso subsiste com licoroso. Ele pode ser licoroso se tiver mais de 14, mas daí, nesse caso, ele vai ter que ser adicionado de álcool. No resumo da história, vinho nobre, tá? Vinho nobre é o vinho de, digamos que de mesa, comecei aqui com mais de 14% de álcool até 16%. Vai começar a aparecer bastante. E outra coisa, os bons vinhos de 2020, que foi uma safra boa, são basicamente os primeiros que pegaram essa mudança de legislação. Ou seja, ver vinho nobre no mercado vai ser bem comum. Pensando que esses vinhos foram pensados para grandes vinhos, eles começam a aparecer de 2 anos em diante de 2020. Então, 2022, 2023 vai estar cheio de vinhos aí de alta gama, chamado de vinho nobre. Aí, quando o cara chegar na prateleira e perguntar para ti, tá, o que é esse negócio que diz nobre aqui? Você precisa saber responder, tá? Tá, mas qual que é a polêmica em relação ao vinho nobre? Porque ele se baseia só em gradação de álcool, né? Ou seja, em quantidade de açúcar que tinha o uva. E isso não é um marco absoluto de que a tua uva é de melhor qualidade e que teu vinho é melhor. E ele tem um nome que é um pouco complicado, né? Quando a gente põe um adjetivo nobre, a gente está dizendo que esse é melhor que aquele, e enfim, né? Não ficou um nome um pouco polêmico. E tem um tanto de polêmica, por exemplo, o pessoal no Vale de São Francisco consegue fácil fazer qualquer vinho, por mais simples que seja, por mais básico que seja, por mais que tenha sido feito para ser um vinho de R$20, ser chamado de nobre, e aí perde um pouco ali, filosoficamente, esse nome não é bom, tá? Para fechar aqui, vinho especial não existe mais, tá? Era no mínimo 50% de vinho de vinífera e o resto de vinho de uva americana. Então, em termos bem práticos, se alguém perguntar para vocês, se tiver lá 3 garrafas de vinho, uma disser que é vinho de mesa, apenas de mesa, é vinho de uva americana. Se disser que é vinho fino, eventualmente vinho fino de mesa, porque antigamente era assim, né? Antigamente é 2, 3 anos atrás.
é um vinho de uvas viníferas. Se disser que é nobre, vinho de uva vinífera com mais de 14% de álcool. Tá? Vocês precisam conseguir responder isso, porque literalmente isso aí é vocês na frente de uma... É a Cláudia ali, a Cláudia na frente da prateleira, o cara perguntando para ela, tá, mas Cláudia, o que é isso aqui? Não sei, não dá, né, gente? A gente precisa saber disso. Posso passar adiante? Não escutando, não, eu vou passar. Sim, tá? Então, pode vamos passar. lá. Obrigado. Bárbara, muito bem. Tu passou, fez match no Tinder de novo. Isso quer dizer 3. Eu acho que a partir de 3, cada vez que tu não erra uma, que tu continua acertando, ele põe o foguinho. E a próxima questão é proibido misturar vinhos brancos e tintos para elaborar um vinho rosado. Verdadeiro ou falso? Essa é uma questão legal de discutir. Assim, é uma questão pequena, mas dá uma discussão um pouco longa. 4 respostas, 6 segundos. Tá faltando uma pelos meus cálculos. Eu acho que ele travou minha tela aqui, porque ele passou de 6 para 0. Mas tudo bem. Eu estava aqui bem... metade acertou, metade não acertou. Os 3 que disseram que não, por que vocês acham que não, que não pode fazer, misturar branco e rosado? Branco e tinto, desculpa, para fazer rosé. Se quiserem falar. Polêmica histórica do Brasil, tá? Vale a pena fazer um retrospecto aí. De quem tem... pensar uma idade possível aí. Ali no começo dos 90, quem tinha uns 15 anos, pode ser que menos, né? Mas aí, antes com menos de 15 não estava ligado ali em vinho. Mas quem já tinha alguma consciência ali no fim dos 80 e no começo dos 90, vai lembrar que tinha um vinho, se eu falar do nome na garrafa, alguns acho que vão lembrar, tinha um vinho, uma garrafa um pouco mais baixa, achatada, meio gordinha para o lado, chamado Costebel. Costebel foi o símbolo de uma era de vinhos horríveis, vamos dizer assim, rosés do Brasil. O que se fazia? Basicamente se fazia, pegava um vinho branco qualquer, um pouquinho de um vinho tinto qualquer, preferencialmente bem colorido, porque quanto menos tu põe, mais ele dá cor, e fazia um vinho rosé que normalmente era entupido de açúcar. E aí o vinho rosé brasileiro não tinha nada de especial e era estupidamente doce. E isso aí fez uma fama horrível de rosé no Brasil, tá? Por incrível que pareça. Coisas pequenas que a indústria acaba fazendo acabam trazendo impressões erradas. Porque no resto do mundo, o rosé continuava sendo a mesma coisa, um vinho legal, fresco, um vinho delicado e tudo mais. Aí aqui no Brasil a gente deu um jeito de fazer, vendeu muito, é importante dizer, né? Vendeu muito, mas trouxe fama ruim. E aí tem umas coisas estranhas que acontecem, né? Porque as pessoas começam a fazer, como é que eu vou dizer, começam a ter comportamentos padrão para parecer que elas entendem mais. E aí, se tu chegasse com o melhor vinho rosé do mundo e servisse, as pessoas, os que se achavam entendedores, iam dizer isso é uma porcaria e tudo mais. Isso foi uma consequência prática aí de uma coisa que a gente fez lá há um tempo não tão distante assim, tá? E aí vinho rosé sumiu no Brasil. Vinho rosé foi aparecer no Brasil nos 2000 e lá vai tantinhos, 2004, eu acho que a Miolo começa a refazer rosé com seleção rosé, e aí começa a aparecer de novo. Tinha uma tendência de rosé no mundo, que ainda hoje tá vigente, e o rosé ressurge no Brasil. Tá? Então, na nossa realidade, o rosé era um vinho extremamente mal falado, por um motivo que não era bem verdadeiro. Mas aí eu respondo a questão propriamente. Tá, então posso fazer, é lícito misturar vinho branco com tinto para fazer vinho rosé? E o vinho branco, o vinho rosé de mistura de branco e tinto é melhor ou é pior do que um vinho feito para ser rosé, que desde o começo foi rosé? A palavra está com vocês, por favor. Alguém que me conhece de mais tempo sabe qual é a resposta que eu quero e que eu daria para esta pergunta. Começa com D. Eu imagino que ele não deve ficar tão fresco assim quanto o branco por causa do tinto, mas
Não sei se é melhor ou pior misturar ou não misturar. É uma boa dedução. É uma boa dedução, mas acaba que dá muito parecido, porque tu pode pegar, só para ter uma ideia, assim, pode falar o número, tá? Não tem, ninguém é obrigado a saber. Tem ideia, assim, de quanto que a gente botar vinho tinto no vinho branco para ele ficar rosé? Porque daí eu consigo te explicar o porquê que isso tem lógica, mas não acontece na prática. Ah, deve ser bem pouquinho, 5%, 5% quando muito, tá? Em 3%, na maior parte das vezes, pegando um vinho bem escuro, tu já tem a cor que tu queria. A cor é igualzinha? Não, a cor costuma ficar bem falsa. Suposição minha, o que eu vou dizer agora, tá? Mas se vocês verem esses moscatel rosé no mercado, eles nada mais são, a gente não tem uva, não é bem suposição, né? Mas é o que acontece na prática. A gente não tem uva moscato tinta para fazer tanto espumante moscatel. Aí faz o quê? Pega um moscatel qualquer e põe um pouquinho de cor. Se vocês repararem, eles têm um rosa, que parece um pink, é um negócio assim que não é uma cor de rosé macerado de jeito nenhum, tá? Enfim, isso não é exatamente tão fácil assim de detectar o olho, né? Ah, esse é falso, esse não é. Até porque às vezes tu tem as mesmas nuances de cor por diferentes técnicas. Mas ele costuma ficar com uma cor bem falsa, assim, uma cor bem... Só que sabe o que acontece? Essa cor, cara, de rosa pink é uma cor extremamente comercial. E talvez seja uma tendência que se apareça mais rosés feito exatamente assim. Por quê? Porque a cor está bem atraente. Mas aí que eu respondo por que não necessariamente o vinho tinto traga peso, porque 2, 3%. Ele basicamente traz cor, tá? Se pegar um vinho bom, branco, e botar um pouquinho de vinho tinto, não tem muito problema. De um modo geral, produz vinhos piores, tá? Exatamente porque as pessoas dão um jeito lá, né? Pegam o branco que tem, com o tinto que tem, faz o vinho que tem e vende a preços baixos. Só que é importante dizer que no meio sommelierístico, não sei nem se é essa palavra, é muito comum a gente ter essa coisa assim muito demonizada e muito categórico. Ah, só faz, é um vinho sem vergonha, não sei o que, não. Sabe por quê? Porque champanhe faz os espumantes rosés assim, tá? Os champanhe rosé basicamente são mistura de branco com tinto. Eu falo isso e às vezes eu tenho que provar isso, é muito engraçado. Já teve cursos de eu ter assim que provar que pode, ou que não tá errado isso. Tem um vídeo da explicou que aparece eles fazendo um corte, mas isso é sabido, isso não é um grande mistério. Eles fazem um vinho tinto leve, só para dar uma manchadinha nos espumantes rosés, tá? E aí tá um dos grandes motivos do porquê que eles têm espumantes rosés tão frescos e tão sutis. Então, não necessariamente significa ser pior, tá? Na nossa realidade, sim. No mundo, pode ser que não. A gente tem que ter muito cuidado, assim, de ser tão categórico de dizer que isso presta, isso não presta. Porque, às vezes, a gente vai descobrir aí, de um jeito amargo mais adiante, que não necessariamente é isso, tá? Eu podia fazer uma coisa muito mais fácil de dizer para você, sempre é um vinho pior, e eu estaria mentindo. Então, eu prefiro que vocês achem confuso, mas que vocês saibam que isso pode acontecer, do que eu minta. Porque aí, quando vocês saírem na rua... Não são todos... Obrigado por perguntar, Karina, tá? Estamos aqui bem para isso. Não, nem todos os rosés são misturas, tá? A maior parte é feito, como a gente viu lá naquela aula, em que o vinho rosé, em que a gente vai ter uma uva tinta, que vai macerar pouco. Pouco são horas. 3, 4 horas, 12 horas, assim, quando muito. 12 horas você já tem vinho rosé bem escuro. Aos moldes Novo Mundo, assim, aos moldes dos que a gente gosta, tá? Sim, normalmente, Maria Aparecida, a gente vai precisar de uvas com pouca cor, né? Porque senão tu vai ter mais dificuldade de extrair pouca cor. As tintórias, de jeito nenhum, tu vai fazer rosé. Eu tentei fazer isso esse ano e foi em vão, assim, ela já saía tudo escura de um jeito que não tinha como. Agora, normalmente tu vai procurar variedades com mais acidez e menos taninos, e que cedem menos cor. É uma sequência, é uma lógica. Porque no Brasil, muitas vezes é Merlot, que dá certinho para isso. Então, a gente tem rosés, só reforçando aqui, né, a gente tem rosés que eles são de alguma forma macerados, ou porque são tirados aí, drenados do vinho tinto antes de virar tinto, né, antes de fermentar, ou porque a gente prensa a uva tinta diretamente, ele fica com a corzinha que sai ali, daí sai uma cor meio que rosadinha, ou
a gente pode misturar um pouquinho de vinho tinto em vinho branco. Tá? O mais comum é que ele seja macerado de alguma forma. Até porque ele acaba ficando com algumas características interessantes. Tá? Adicionar cor num vinho é diferente de fazê-lo com cor desde o começo. Isso aí, no decorrer da coisa toda, que tu tem lá moléculas interagindo com fermentação, tu tem precursores que tu tem macerando, que tu não vai ter sem macerar, que acabam se transformando na fermentação, fazem vinhos diferentes. Mas não é ilícito e não necessariamente os vinhos misturados de vinhos brancos e tintos sejam ruins, tá? Na prática, se vê como vinho de mesa, quase sempre sim, quase sempre são piores. Agora, vale lembrar que para o consumidor que toma um vinho de abaixo de R$20, de menos de R$20, provavelmente ele nem vai entender se é de um ou se é de outro, e ele não vai se importar, porque para o paladar dele está tudo certo. Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também para quem a gente está fazendo o vinho. Então. E isso justifica porque que muitas vezes a gente faz do jeito mais fácil e mais barato. Não, o vinho laranja é uma pergunta boa, é um vinho branco, tá? A diferença aqui, bem ao contrário do que a gente faz na enologia moderna, que é separar mosto da casca, né, logo de cara da uva branca, para exatamente não pegar mais cor, para não pegar amargor, para não oxidar, o vinho laranja fermenta com a casca. E às vezes tem longos tempos de fermentação com a casca. E algumas vezes, inclusive, além da fermentação, ele fica fechadinho lá com a casca para ficar um vinho como se fazia antigamente, de alguma forma, assim, genérica, mais ou menos isso. Só que não tem nada a ver com o nosso vinho branco. Tá? É outra coisa. Eu acho próprio até usar um outro termo para se referir a ele. Legalmente é um vinho branco, mas assim, é um vinho pesado. Eu não gosto, tá? Eu, particularmente, acho que não tem sentido a gente ter, assim, lutado tanto para conseguir fazer esse vinho que a gente... Tá, vamos, antes de tudo, são vinhos bem distintos. São vinho branco, como a gente é acostumado a fazer, e o vinho laranja é muita diferença. Mas, eu acho que não tem muito sentido a gente ter se matado para entender que se separar a casca do líquido, o vinho fica mais delicado, fica com aromas mais limpos, fica menos amargo e tudo mais, e a gente fazer isso que a gente evitou por tanto tempo, tá? Mas são gostos e gostos. Eu, particularmente, acho que o vinho laranja tem oxidação, eu acho que isso não é legal, na maior parte das vezes, tem muita estrutura, não me agrada muito. Acho que ele tem colocação aí, talvez, na harmonização, porque ele é um vinho branco potente, ele é um vinho branco que tem tanino, que não é uma coisa normal que se tenha. Em vinho, e é diferente de vinho tinto, ok, de tanino de vinho tinto, mas ele acaba sendo tânico, porque todo esse contato com a casca tira o que tem de tanino na uva branca, que é diferente do que tem na uva tinta, mas que dá, assim, um pouco de estrutura. Mas, principalmente, dá aquela cor amarelona, que eles chamam de laranja, porque esses taninos se oxidam e aí dá a cor laranja. Mas, para quem não provou, vale a pena a prova, eles costumam ser caros, tá? Costumam ser, por exemplo, falando de mais de R$100, mas vai ter gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Eu não sou dos que ama, até posso não odiar dos que ama. Já tomei alguns bem interessantes, acho que eles são bem complexos, mas no meu ponto de vista são um pouco de vinho de moda. Tem um cara que chama, deixa eu escrever aqui para vocês, o Skograve, né, que é aquele senhor que aparece nos slides dessa aula que eu falo dos laranjas, que foi o cara que ressuscitou isso aí no mundo, né? Ele resolveu fazer como eles faziam antigamente, e ele acabou fazendo moda, tá? Acabou fazendo moda e todo mundo quer fazer vinhos laranjas. Essa semana, vamos lá, o hemisfério norte está no verão, a gente está no inverno, né? E o que quer dizer que o hemisfério norte está colhendo uvas e fazendo safra agora. Eu soube de um italiano aí que a gente tem contato, que é dono de uma vinícola familiar lá, que ele resolveu fazer um vinho laranja, que é a primeira safra que ele está fazendo. Quase que atrasado já, eu diria. Tem uns 10 anos que a gente tem falado de vinho laranja, mas o que eu quero dizer é que provavelmente isso aí é ainda um mercado que tem sido procurado.
Podemos seguir adiante? A menos que vocês tenham perguntas, tá? Eu acho que é bem importante que vocês perguntem o que vocês têm para perguntar. É para isso que a gente está aqui. É para isso que essas aulas da apresentação têm aí um tempinho a mais. Então, eu vou passar para a próxima. Muito bem, mano. Você se manteve com 4 respostas corretas. E a próxima pergunta é: prensas pneumáticas são usadas em vinificação em tinta? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Isso não é questão de prova, tá? Mas ela suscita um pensar do que a gente tem aí, sobretudo sobre vinho branco. Ela fala em vinho tinto, mas essa questão é mais importante para os vinhos brancos. Verdadeiro, tá? Aí é que tá. Veja só. Ela é mais própria para vinho... Ela é mais própria. Ela é espetacularmente essencial para vinhos brancos. Por quê? Porque tu faz a prensagem suave do bagaço, sem extrair demais, fazendo um grande vinho branco. Que, como a gente falou na questão anterior, é um vinho que, na sua essência, e se ele não for laranja, privado do contato com as cascas. E ela tem uma extração que esbagaça pouco, desculpe a palavra, né, mas tritura pouco as uvas e faz com que saia um mosto de boa qualidade. O que não quer dizer que ela só seja usada para vinho branco, tá? Ela também pode ser usada para vinho tinto e ela vai ser usada em grande parte das empresas. Ela não chega no rendimento máximo, até chega, na verdade. Tu pode fazer ela tirar, mas as que mais chegam em rendimento são aquelas prensas contínuas, que basicamente é uma tampa de ferro fechada, que aqui sai, a uva vai sendo apertada aqui. Quanto mais tu fecha essa tampa, mais sai líquido, né? E claro que esse líquido não é, esse vinho que sai assim de ultra prensagem não é bom. Agora, ele pode representar muito numa Aurora, numa Salton, numa vinícola grande, que tenha vinhos de gama mais baixa, e que esse vinho não tenha problema nenhum de ser vendido ali misturado com outros, tá? Então, por isso que nas vinícolas menores, dificilmente eles vão fazer isso, vão ter prensas contínuas para extrair o último do último pingo que tiver na uva. Mas não é uma prática incomum, e as grandes empresas provavelmente fazem isso. Além da pergunta da Karina, tem alguém que tem uma pergunta sobre essa questão? A verdade é assim, a intenção dessa questão é acender isso aí para vocês, tá? Pode ser, quase sempre que a gente fala prensa pneumática, a gente está pensando em vinho branco, mas ela pode ser usada em tinto. Por que a gente usa em branco? Porque ela é bastante própria para fazer essa extração decente, boa e bem qualitativa de mosto, para a vinificação em branco. Então, vou para a da Karina. O que é o vinho verde? Aliás, eu não vou responder a tua pergunta, porque daqui a... 3 semanas hoje, 3? 3 semanas a gente vai falar sobre ela, tá? Até para eu não estragar um pouco do trabalho de Portugal. E para quem é de Portugal, fica a dica. Consigam me explicar, por favor, porque ele é um vinho verde. E se não conseguirem, sejam bem sinceros em dizer, não tenho essa resposta. Por quê? Por quê? Porque essa resposta é bem confusa. E também eu acho que é uma boa questão para fazer, assim, se eu estivesse assim num hotel fazendo seleção de sommelier, eu acho que é uma boa pergunta para fazer para saber se o cara sabe um pouquinho mais ou ele sabe um pouquinho menos, porque normalmente ela é respondida de um modo errado. Então, por favor, grupo de Portugal, se vocês conseguirem alguma resposta sobre isso, talvez não seja certa, mas é legal. Tragam para a gente fazer um momento filosófico do porquê que eles chamam-se verde. Eu quase que ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Chega, porque eu vou começar a dizer... Mas, bom, vocês vão reparar, só tentem olhar assim, quais são os produtos que estão sobre esse nome de vinho verde. Isso aí já ajuda vocês a ter alguma resposta. Ou ao menos eliminar algumas. Dito isso, posso passar adiante? Só 5 perguntas, vejam só, a gente tem mais 11. Essa aqui é bem longa mesmo.
Então, vamos lá. Muito bem, Bárbara, mais uma vez você acertou. Até o momento você estaria com, se fosse 5 questões, você estaria com 10. Próxima pergunta. A termovinificação origina vinhos mais tânicos, se comparados a um vinho da mesma uva em maceração tradicional. Deixei mais tempo para essa, se eu não estou enganado. Não, não, porque a resposta é simples. A pergunta é longa, mas a resposta é sim ou não. Termovinificação, aquilo que a gente faz a maceração com calor. E tem um motivo bem específico do porquê que a gente faz isso. 6 respostas. Chegamos no máximo. Vamos ver. Muito bem, a maioria deve ter visto lá que eu comento isso, né? Vou pensar nisso na hora de fechar as avaliações. Olha só, falando nisso, não se esqueçam que a presença de vocês também vale, tá? Me preocupa um pouco que a gente tenha públicos cada vez mais reduzidos. Lembrem-se que, né, nas aulas síncronas eu estou, né, inclusive já vi, assim, quem estava no começo, né, antes de terminar eu faço aí de novo um pente fino, agora no intervalo, né, quem vê e quem não vê. Mas lembre-se disso. Mas vamos à questão. Termovinificação, comentei durante o tempo que vocês iam respondendo, né, a gente basicamente, falei de um jeito genérico, mas a gente basicamente pega uvas tintas, aquece elas ali a uns 60 graus, para extrair principalmente cor. Por quê? Porque temperatura extrai, lá na aula, quando eu falo em tinta, eu comento isso aí, né? Temperatura extrai mais cor do que tanino. E álcool extrai mais tanino do que cor. Por isso que quanto mais longa a maceração fermentativa, mais extração eu vou ter, né? Porque eu vou ter mais álcool, a temperatura aumenta, né? A gente vai ter um vinho tinto ali uns 28 graus, por aí, e eu vou extraindo tudo muito mais. Só que quando eu não tenho uma uva boa, eu posso fazer o uso da termovinificação. Tá, posso fazer quando eu tenho uma uva boa também, mas na maior parte das vezes, com a uva boa, eu vou querer fazer grandes vinhos, não um vinho que se projeta para ser um vinho mais leve. Tá? Por quê? Porque ele vai ser pouco tânico. Eu vou passar ali algumas horas, ele no calor ali, vamos dizer, provavelmente 1 hora por aí. Isso aí foi suficiente para tirar bastante cor e alguma coisa de tanino. Tanino suficiente para ele ser tinto, e uma cor suficiente para o consumidor gostar. E ele tem um outro efeito colateral interessante. Ele acaba evaporando muito o aroma da uva. Tá, mas eu não quero que a uva tenha a cara que ela tem. Até quero, quando ela é boa. Quando ela não é boa, por isso que a termovinificação é muito boa para vinhos de safras não muito boas, quando ela não é boa, eu não quero. Eu não quero que o meu Cabernet Sauvignon seja puro pimentão. E aí vocês vão ver que a maior parte do vinho barato da Alemanha, estou ajudando, ó, a Alemanha, preste atenção nisso, vocês vão ver que Baden, por exemplo, que é uma região mais ao sul da Alemanha, eles usam muito termovinificação para fazer vinho de larga escala. Por quê? Porque tu primeiro, consegue processar melhor uma uva que não é tão excelente. Segundo, olha quanto tu ganha de espaço, porque ao invés de tu enfiar uva e líquido, né, em mosto, como vocês devem saber que a gente chama, tu tá pondo só líquido, tá pondo só o mosto líquido direto no tanque. Tu tá ganhando espaço de tanque pra caramba, tá? Esse bagaço a uva entrou, ficou ali um tempinho aquecendo, o bagaço já foi para um lado, tu já tem o vinho tinto pronto, só fermentando puro líquido. Então, por isso que é uma técnica muito usada nas regiões piores, vamos dizer assim, e sobretudo nas safras piores. Estou falando da Europa aqui, inclusive, tá? E sobretudo. As grandes empresas, as grandes cooperativas da Itália fazem isso, as grandes cooperativas da Alemanha fazem isso. Quando tu não tem muita qualidade de uva e tem uma produtividade alta, tu opta por termovinificação. Não pegou muito no Brasil, tá? Hoje, que eu saiba, só a Chandon tem capacidade de fazer e não usa mais, porque não faz mais tintos. Seria uma boa saída, tá? Tem cada vez mais estudos mostrando isso. Ó, tu chega a vinhos muito mais agradáveis, mais frutados, e tem alguns que dizem que eles são menos diferenciáveis entre si, por causa dessa evaporação de aromas que evapora ruim e evapora bom, né? Eu, particularmente, não sou tão radical assim, e acho que a termovinificação é uma boa saída para vinhos mais de uvas não tão excelentes e para vinhos de consumo corrente. Vale dizer, a cooperativa Garibaldi está fazendo isso em praticamente todos os seus vinhos tintos. Se vocês provarem os vinhos
Por exemplo, Granja União, que é uma marca relativamente barata deles, provarem como era 4 anos atrás, não tenho, acho que eles estão fazendo são uns 3 anos, e provar agora, tu vai ver que agora ele é muito melhor. Menos adstringente, menos rascante, mais frutado, é uma possibilidade boa, tá? Eles estão usando, eu vou pôr o nome aqui, mas não se preocupem com isso. Preocupem talvez se um dia vocês verem alguma ficha, eles estão usando o que chama-se de flash detant. E não é bem a termovinificação, é uma passagem ainda mais rápida pelo calor, porque eles fazem vácuo, põem as uvas no vácuo e aumentam a temperatura. Que a uva exploda, larga tudo que tem ali, de um modo bem grosseiro dizendo, e aí depois tu toca a casca para um lado, líquido para o outro, tá ali teu vinho tinto. Isso aí tem ajudado eles, assim, a dar agilidade no processamento da uva e a fazer vinhos muito mais agradáveis para o mercado que eles têm, que é o mercado de vinhos mais simples, tá? Nesse momento, algumas pessoas estão extremamente arrependidas de ter escolhido esse curso, porque acharam que nunca iam ter que ficar dizendo que usa, que pode ficar cozinhando uva para fazer vinho, que nunca achava que ia precisar disso, achava que ia ficar lá só ali girando a tacinha, cheirando e falando, né? Goiaba silvestre, não sei o quê, mas sim, essas informações são bem importantes. E volto a dizer, assim, acho que elas separam profissionais que têm cabeça e mais perspectiva de outros que não têm. Posso passar adiante? Sim. Vamos lá. 13. A Bárbara errou essa questão. Olha que sacanagem, o Cauti acabou de delatar ela, que foi ela que errou, porque não tem mais o foguinho. Próxima questão. Maceração pré-fermentativa frio extrai pouco tanino das uvas tintas, verdadeiro ou falso? Quatro respostas, 10 segundos, 5, falta uma e faltam 7 segundos. Todo mundo foi já. Sim, essa questão é verdadeira. Deixa eu só ler ela aqui de novo. Extrai pouco tanino, sim, é verdadeira. Agora parece o contrário, assim, né? Quando a gente está falando, a gente não está bem ali prestando atenção. Pode ser que a gente... Sim, ela é verdadeira porque quando tem menos... Um pouco eu já respondi na questão anterior, né? Porque quando tu deixa uma uva antes da fermentação, tu está sem álcool e tu tem baixa temperatura. Se deixar alta temperatura, ela começa a fermentar espontâneo. Aí tu extrai pouquíssimo tanino. E também não extrai muita cor, tá? O grande lance da maceração pré-fermentativa para vinhos tintos é achar aromas, é fazer uma maceração mais seletiva, uma extração mais seletiva e trazer alguns aromas diferenciados. Eu gosto bastante de maceração a frio. Esse ano eu fiz um vinho com maceração carbônica, maceração a frio e mais maceração fermentativa, mas ele estragou. Fiquei chateado. Eu não tive para onde passar ele acabou virando vinagre. Mas tinha um resultado interessante. Essa é meio simples. Posso passar adiante ou vocês querem fazer alguma pergunta? Então tá, vamos chegar à metade do questionário aqui. 1, 2, 3 e... Agora eu não sei se a Bárbara acertou ou não, porque agora ela tem que acertar mais 3 seguidas para voltar a ter o Tinder, mas vamos lá. É possível fazer vinhos brancos apenas de uvas tintas? Brancos de uvas tintas, tá? Vinho, a uva é tinta, o vinho é branco, não é o vinho tinto da uva branca, é isso aí. 8 respostas, ó, aumentou e apareceu uma. 2 pessoas não acertaram, disseram que aliás, 7 pessoas erraram, foi isso aí, olha eu aqui, né, eu não estou sabendo ler a estatística do negócio aqui. Sim, é verdadeiro, tá, gente, olha só. Lembrem-se que cerca de 60% do vinho branco de champanhe é feito assim, do vinho base para espumante em champanhe é feito assim, tá? É feito de uva tinta. Como é que a gente faz isso? Essa questão, eu acho que há 2 aulas atrás, ou na aula passada, acho que foi a Karina que estava comentando até, se vocês pegarem a uva da quitanda ali, e apertar ela, assim, tirar e apertar com pouca pressão, ela sai, não vou dizer que branquinha, amarelinha, verdinha, mas ela sai acinzentada, mas ela não sai tinta. E aí a gente faz vinho branco, tá?
É normal eu ir na... Cláudia, quantos vinhos brancos de uva tinta, vinho de mesa, assim, vinho fino, tipo engarrafado, assim, vocês têm lá? Quantos? É. Faz a nova pergunta, peraí. Quanto vinho branco de uva tinta vocês têm lá para vender? Ah, não tem muito, não, mas tem. Eu não sei porque eu não conheço lá, tá? Mas eu estou para dizer que a maior probabilidade da resposta seja essa do meio aqui, seja 0. Por quê? Porque não interessa isso aí para vinho, para vender, tá? Efetivamente. A Dunamis teve no Brasil um Merlot branco. Ela teve um Merlot branco, já desistiu, porque ninguém comprava. Comprava uma vez, achava engraçadinho, porque, ué, mas Merlot não é tinto. Mas não tem grande utilidade fazer isso como um vinho branco. Até porque ele não fica tão legal quanto um vinho de uva branca, que tem outros aromas e tudo mais. Mas ele é essencialmente útil para ser um vinho de corte. Eventualmente até mesmo para um vinho de mesa, embora isso não seja comum. Mas ele é essencial para o champanhe. Tá? E para o espumante de um modo geral. Por quê? Porque a gente tem estrutura que a gente não tem nas brancas e a gente tem menos aromas, que não é o que a gente deseja para um espumante. Espumante a gente quer um grande espumante, a gente quer acidez, quer pouco teor alcoólico e quer que ele tenha aromas que não envelheçam rápido, porque os grandes espumantes vão envelhecer por muito tempo. E se eu levar 3 anos para mandar um espumante para o mercado, para fazê-lo melhor, e os aromas próprios da uva despencarem e piorarem, eu estou fazendo porcaria. Tá? Então, por isso que ele é um vinho, e ele é um vinho com mais estrutura, ele é um vinho muito apropriado para espumantes. Tá? Então, sim, é possível fazer vinhos brancos apenas de uvas tintas. Se a gente vende como vinho de mesa, como vinho fino, praticamente não. Tá? Tirando... Eu sei que eu vi que em algum grupo alguém escreveu isso ontem, eu não fico acompanhando o WhatsApp, porque senão eu vou passar a vida lendo mensagem, mas eu acho que era um vinho italiano, mas não, eram portugueses, mas são raridades, tá? Pode, não tem problema nenhum. Se a gente disser que não, a gente está negando que champanhe é como é, tá? Porque champanhe, a maior parte do champanhe é branco, e a maior parte do champanhe é feito de uva tinta. A probabilidade de uma garrafa de champanhe ter no mínimo 50% de vinho branco de uva tinta é bastante alta. É porque o vinhedo deles é mais ou menos isso, né? 30% de Pinot Noir, 30% de Pinot Meunier, 30% de Chardonnay. Sendo assim, bem só para a gente entender, assim, números grandes. Dica para quem for falar da França, champanhe tem mais que essas 3 variedades, tá? Tem mais que essas 3. Essas são as 3 grandes e mais usadas. As outras quase não são usadas, mas existem outras 4 variedades possíveis. Que, do meu ponto de vista, deveriam ser mais usadas. Daí, quando a gente falar sobre França e sobre champanhe, eu digo por que eu acho que elas deveriam ser mais usadas. Podemos seguir? Não, professor, eu acho que eu fiquei com dúvida ali. Marina, vai lá. Eu fiquei com dúvida ali na questão, porque eu entendi a pergunta assim, como se só pudesse fazer vinho branco com uva tinta. E daí eu pensei, não, pode ser com uva tinta ou pode ser com uva branca, por isso que eu botei falso, entende? Deixa eu ler ela, deixa eu pensar nisso. Mas eu posso fazer o vinho branco com uva branca. Posso mudar para somente. Posso mudar somente, eu acho que somente talvez me ajude um pouquinho. Sim, tu pode fazer vinho branco de uva tinta, e tu pode fazer vinho branco de uva branca, e tu pode fazer vinho branco de uva rosé. Em resumo, a única coisa que tu não vai poder fazer é vinho branco de uva tintória. Alicante e Boucher não vai conseguir fazer. Taná provavelmente não vai conseguir fazer. Com ressalvas, porque tu pode clarificar e botar carvão e tirar toda a cor, e tu pode pegar o vinho mais tinto do mundo e botar carvão e fazer dele branco, descolorido, mas isso não faz muito sentido, né? Na prática, pra gente, tu vai fazer vinho branco conseguiria fazer vinho branco racionalmente de uva branca, como é de se esperar, de rosé, da qual tu não faz vinho rosé, que não tem cor suficiente, a menos que tu aqueça, e de uva tinta, apenas prensando ela.
Volto a dizer, a gente está falando aí de 60% do champanhe, ou da matéria-prima do champanhe, é isso aí. Sim, beleza, agora ficou claro. Ótimo, então vamos lá, vamos ver como é que estamos. Bárbara deve ter acertado, mas ela deve estar quase se encaminhando de novo aí para receber o match, e vamos para a próxima questão. Na maceração carbônica, o vinho gota é o menos desejado, verdadeiro ou falso? Não é questão de prova, tá? Fiquem tranquilos, mas ela ajuda a gente a pensar na técnica em si, e a lembrar o que é ela. Que é a primeira coisa que eu quero perguntar. 5... Ah, claro, quando todo mundo responde, ele encerra antes, né? Bem burro eu aqui, por isso que às vezes ele me trai no tempo. 5 pessoas acertaram, foram bem, tá? Embora tenha dado ali quase metade, sim, o vinho gota é o menos desejado. Primeira coisa que a gente tem que perguntar. Aliás, antes de perguntar o que é maceração carbônica, o que é vinho gota? Vai estar nas fichas técnicas, tá? Muito provavelmente. Ou mais ainda, o que é o vinho prensa e o que é o vinho gota? O vinho prensa é um pouco fácil, na realidade, né? A questão e aí se torna fácil porque o outro é o gota. Pronto. Vinho gota ou vinho flor não é vinho com flor, é outra coisa, tá? Vinho com flor é um defeito, mas mosto gota e mosto flor e vinho gota e vinho flor se refere ao quê? A origem desse vinho, se ele saiu da uva tão simplesmente porque ele escorreu ou se ele foi prensado. Ponto. Isso é muito importante para vinho branco, que tu quer aquele mosto menos extraído, então é importantíssimo tu usar o vinho gota, o mosto gota, no caso, né, para fazer vinho branco. E ele também, no vinho tinto, tem consequências, porque quanto mais eu aperto o bagaço, mais eu tiro algumas coisas que talvez eu não queria, mais eu vou tirando os aromas mais herbáceos, mais eu vou tirando taninos desagradáveis e por aí vai. Então, normalmente, o vinho prensa ou mosto prensa vai ser separado e vai ser tratado para o vinho mais de combate, vamos dizer assim. Mas essa é a diferença, tá? Vinho gota é aquele que escorre, e vinho prensa é aquele que sai da prensagem. E é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque vocês vão pegar fichas que vai estar dizendo ali, né? Foi utilizado na fermentação, foi utilizado somente o vinho gota, claro, porque eles querem ressaltar que foi só o vinho, o mosto, presumivelmente, ou vinho da melhor qualidade, o que não sofreu pressão. Dito isso, e separando o que é vinho gota e vinho prensa, o mosto gota e mosto prensa, vamos perguntar uma outra coisa. O que é maceração carbônica? Maceração carbônica, gente, tá lá, tá lá. Eu preciso apagar isso aqui. Consegui. Uma dica importante de vir achar e dizer que uma coisa é difícil não nos isenta de, estando em um percurso formativo, saber delas. Então, deem uma lida, porque vocês não responderam muita coisa hoje, e não vai ter, assim, grandes milagres a respeito disso. Mas, basicamente, o que a gente tem lá na maceração carbônica? Eu adoro essas uvinhas de desenho, inclusive a minha tá torta. A uvinha de desenho, ela é uma uva de 3 baguinhas, né? O que a gente tem na maceração carbônica? Ao invés de a gente fazer aquilo tudo, em vez de, né, falando em português correto, de a gente fazer... E esse quadrado aqui é um tanque, tá? Em vez de a gente separar a baguinha do engaço, a gente tem todas as uvinhas juntas aqui, inteiras. Isso aqui é um amontoado de uvinhas inteiras, tá? Até em cima. Vou fazer uma uva grande aqui para não ficar 5 horas desenhando. E a gente tem um tanque cheio de uvinhas inteiras.
Tá? Não, aí é que tá, a maceração carbônica é antes da maceração, da fermentação, desculpem, a maceração carbônica ela é anterior. A gente vai juntar esse monte de uvas, aqui tá cheio de uva, tá? São umas uvinhas inteiras, eu fiz umas uvinhas desenhadas aqui só para ilustrar, isso aqui tá cheio de uva, tá? Não desengaçada, recebi a uva, em termos práticos, é isso que acontece, tá? O cara vai pegar a uva na caixa, vai virar a uva dentro do tanque, de um jeito ou de outro. Na Aurora era exatamente isso, dava um trabalho, porque o cara desviava lá, ao invés de a uva descer pro lagar e ser desengaçada, levava as caixas na esteira até a boca de uma pileta lá, que estava perto de onde recebia, estava virando as caixas em cima, tinha um sujeito virando uma caixa por caixa lá. Encheu esse recipiente de uva, duas coisas podem acontecer. Uma bem provável, vai ter um pouquinho de mosto embaixo, líquido, embora a uva esteja inteira. Deixa eu tentar aproximar assim. Vai ter líquido embaixo. E esse líquido vai fermentar. E vai gerar gás carbônico. Não tem... Eu escrevi virado aqui, gás carbônico, porque eu não consigo fazer as duas coisas assim. Ali. Um dia eu vou comprar um quadro aqui na casa. Gás carbônico, tá? Esse gás carbônico vai estar... esse tanque vai ser fechado, e esse gás carbônico ficar preso aqui. Ou, e é a forma mais qualitativa, ou eu não conto com essa fermentação. Eu não quero esse mosto de baixo, eu quero que a uva esteja inteirinha. E eu injeto gás carbônico nisso aqui, pego lá um cilindro, eu não sei fazer um cilindro, parece uma garrafa, parece um caixão, mas enfim. Ou injeto gás carbônico aqui, isso aqui é gás carbônico, e a uva, então, simplesmente, fica inteira lá numa atmosfera de gás carbônico. O que ela faz com gás carbônico? O que ela faz nessa atmosfera? Ela não faz uma fermentação alcoólica normal. Ela acaba fazendo uma fermentação dentro da uva, que, de alguma forma, deixa as casquinhas mais frágeis e dissolve compostos de cor, sobretudo, que tem na casca. Até porque não está com temperatura alta e não está com álcool. Então, esse processo, basicamente, te libera alguma coisa de tanino, bastante cor, não tão bastante, mas mais cor do que tanino, e essa fermentação estranha que ela faz aí, enzimática, dá uns aromas específicos. Acabou isso aí, tá lá que 7 dias, normalmente até menos, acabou esse processo, eu esmago essas uvas, provavelmente eu esmago não, na verdade eu prenso essas uvas, e provavelmente eu vou levar só o líquido para fermentar. Eventualmente eu posso fazer uma maceração posterior, que nem sempre elas pegam tanta cor. Só que, de qualquer forma, ela já ficou marcada com esse processo, ela já ficou com aromas específicos, tá? Só lembro que isso aí tem lá sobre vinificação. Então, se alguém precisar dar uma olhadinha, olhe lá, mas essa informação tá lá. Aí temos a uva que fez a maceração carbônica, tirei ela de lá, provavelmente só prenso ela e tiro o líquido. E faço isso aí fermentar. Aí sim faz a fermentação alcoólica. Tá? Isso aí faz aqueles vinhos. O vinho mais famoso que faz isso é o... Desculpa, eu escrevi errado aqui. O pessoal da França não vai falar sobre ele. Eu acho que eu não botei Beaujolais, porque é muita coisa, a gente não consegue ter toda a França. É o Beaujolais Nouveau. Por isso que ele chama de Nouveau. E quem na Itália também provavelmente não vão ver isso aí em alguma das regiões. Na Itália eles chamam de vinho novello. O novello é algo como novinho. Novinho no Brasil, com o contexto de funk, é péssimo, mas enfim. Algo como vinho jovenzinho. Por que ele tem esse nome? Porque é um vinho que é para ontem. Tá? Um vinho que foi feito hoje, ele já está praticamente pronto. É um vinho extremamente leve, frutado, com pouco tanino, que daqui a um ano ele já não está tão legal. Em 2 ele está destruído. Tá? Esse é o objetivo da maceração carbônica. E aí eu faço toda essa questão para a gente falar sobre maceração carbônica. Isso importa para a gente. Quase nunca isso tem em prova, essa pergunta, fale sobre a maceração carbônica, mas vocês precisam saber, tendo que a prova ela não é um mundo.
E digo mais, né, que a principal prova de vocês não está dentro da escola, está fora. É o cara lá perguntando para a Cláudia, encostou na prateleira, pegou lá e disse, tá, Cláudia, e aí, o que esse vinho... Cara, no Angelone tem um, tá? Ele chama Eguren Yogurt, alguma coisa assim. Eu vou procurar e passo para vocês no intervalo aqui, se ele estiver disponível, né? Que eventualmente ele já acabou e não está no site. Mas esses vinhos são feitos com essa técnica, tá? Que é para ficar um vinho mais frutado, mais jovem, mais gostoso de tomar. Tem vinhos muito bons de maceração carbônica, só não são vinhos para envelhecer. A questão técnica que tem nesta questão, que vocês não precisam, assim, se matar, porque se sabem ou se não sabem, é porque... Por que essa técnica acaba tendo o vinho... Se eu abrir esse tanque, vai escorrer o que tem esmagado, né? Que seria o tal do mosto flor, né? Falei vinho aqui, mas até o correto seria mosto flor. Vai escorrer isso aqui. Isso aqui é exatamente o que eu queria? Não. Isso aqui foi fermentação alcoólica, isso aqui ficou macerando do jeito que eu não queria. Então, por isso que na maceração carbônica o vinho outro é menos desejado, tá? Não se matem por essa explicação, tá? Mas se algum dia alguém perguntar, vocês sabem que se vocês voltarem no vídeo dessa aula, tem explicação para isso aí. Essa é uma pergunta, assim, bem avançada, mas eventualmente alguém pode perguntar. Mas maceração carbônica não... Como aquele mosto que escorre não é o que fez exatamente o que tu queria, ele acaba não sendo melhor. Eu acho que é o único caso em que o mosto gota é menos qualitativo do que o mosto prensa, nesse caso. Em essência, o que vocês precisam para a gente sair dessa questão? Sabendo o que é maceração carbônica, aquela verificação das uvas inteiras com atmosfera de gás carbônico. Para fazer que tipo de vinho? Vinhos leves. Ah, mas eu nunca vou ver isso na vida, eu acho que é um exagero tu falar disso. Então tá, o dia que tu der de cara na prateleira com Beaujolais Nouveau, ele chama Beaujolais Nouveau por causa desta técnica. Vocês precisam ter ideia. Como estamos? Ô, Juscelio, eu respondi mais ou menos a questão, né? Eu respondi verdade, mais ou menos a questão ali, ou não? Não, certo, que porque, falta assim, mais coisa. Não, porque assim, ele não é a maceração não é fermentativa, ela é antes da fermentação, tá? E a uva não é desengaçada. Maceração carbônica, a uva inteira dentro do tanque para fazer com uma atmosfera de gás carbônico para fazer esse processo. Preciso saber a bioquímica da maceração carbônica? Não, mas precisam saber que ela existe e que um dia vocês podem... Um clássico, Beaujolais Nouveau é um vinho conhecidíssimo no mundo inteiro, tá? E que é preconizado que seja consumido em 1 ano, literalmente isso, tá? A partir daí, eles entendem que o vinho vai despencar. Exatamente porque ele é um vinho jovem. Tá quase no nosso intervalo, eu acho que é só para a gente dar sequência, que eu acho que a gente podia terminar essa revisão e dar um tempinho, pode ser isso? Ótimo, então vamos à próxima questão. O Álvaro ainda não acertou 3 seguidas. É possível elaborar vinho tinto sem maceração fermentativa? Essa já está respondida. Mas vamos lá. Sem maceração fermentativa, aquela que acontece durante a fermentação, não as que acontecem antes. Seis pessoas responderam, disseram que era verdadeiro, mais de... Praticamente todo mundo acertou. Claro, eu acabei de falar de um processo de que isso acontece. É normal, tá? Não estranho se vocês verem uma ficha técnica me dizendo, opa, nesse vinho não teve maceração fermentativa. Pode. A maceração carbônica é um caso, mas termovinificação é outro. Ah, mas isso é super técnico. Não é, gente. Isso aí está no mundo aí. Vocês vão pegar muito vinho alemão, que é termovinificação, vocês vão pegar vinho francês e italiano, que é tudo bem, claro, não tem problema. Acompanha conosco e tentar. E pode responder aí, não tem problema. Tá tranquilo.
Se quiser também, fique à vontade. Daí a tua resposta fica aparecendo, né? Pode ser que fique meio sem graça, mas não tem problema. É possível. Eu acho que essa aqui eu não preciso nem dar muita explicação, né? Mas deixa o tempinho aqui para se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então, vamos adiante. O que é descuba? A pergunta é simplesmente isso. Desborre dos vinhos tintos, tirar a borra deles, aqui tem 30 segundos. A operação de homogeneizar partes sólidas e líquidas. A adição de um vinho já em fermentação num mosto novo. A separação do líquido das partes sólidas das uvas tintas. Três respostas e 5 segundos, faltando 4 respostas. Bom, 6 respostas, 5 acertaram. Sim, gente, desculpa. Por que eu pego nesses termos? Eu acho que aqui tem 2 termos que se parecem muito, que podem trazer confusão. Debourbage e descuba. Tá? Debourbage é uma operação... E delestage, são 3 termos, na verdade, com D, que podem trazer confusão. Debourbage, clarificação de vinhos brancos, não tem nada a ver com tinto. Delestage é aquela forma de remontar, né, retirando o líquido e pondo para cima, que a gente falou lá no começo. Descuba, separar as partes sólidas na vinificação em tinto, exatamente isso aí. É quando acaba a maceração, tá? Isso é descuba. Ah, mas para que eu preciso saber disso? Porque vocês vão pegar a ficha lá dizendo, ó, né, foi, enfim, macerou por tantos dias, ou enfim, foi feita a descuba em tantos dias. Descuba é separar sólidos de líquidos no vinho tinto. Ou seja, interromper a maceração, tá? Deixa eu ver as outras questões, mas elas, inclusive, podem não fazer sentido, tá? A adição de um vinho tinto já em fermentação num mosto novo, não. De um vinho já em fermentação, acho que eu acrescentei tinto na minha cabeça. Não. Isso aí, no máximo, era pé de cuba. No máximo. A operação de homogeneizar partes sólidas e líquidas. Como é que chama a operação de homogeneizar partes sólidas e líquidas? Eu falei nela lá no começo e eu acabei de repetir esse nome. Na verdade, eu repeti uma das formas de fazer isso. Como é que chama essa operação aí de homogeneizar sólido e líquido num vinho tinto? Eu vou esperar até uma resposta aparecer, gente. Nem que eu fique aqui assim até meio-dia esperando pela resposta. A gente falou disso aí bastante hoje. Como é que chama, gente? A homogeneização aí, essas operações que a gente faz para juntar sólidos e líquidos, tem várias formas de fazer, mas elas têm um nome genérico. Começa com R, inclusive. Ok, vencido pelo cansaço. Deus está vendo o meu esforço. Remontagem, gente. Eu falei disso aí várias vezes. Lá quando a gente falou de delestagem, eu disse isso. Olha, remontagem normal. A gente faz bombeando por cima, mas pode ser feito a delestagem. Ah, mas para que precisa saber para que tem uma remontagem? Porque vai estar, provavelmente na ficha técnica, dizendo, com tantas remontagens diárias. Tá? E que diferença que tem? Se tem uma, se tem duas, se tem 10 remontagens. Quanto mais tem, mais extração tu tem no vinho tinto. E isso faz enfim, com que provavelmente os vinhos mais encorpados e mais caros tenham mais remontagens. Sim, isso. Vocês precisam saber o que é uma remontagem. Se eu perguntar para vocês, eu pedir para vocês assim, diga sucintamente como se faz um vinho tinto. Não saber, precisam conseguir me dizer ali, olha aqui. Que as uvas vão ser desengaçadas, esmagadas, vão ter maceração, vão ser descubadas, durante a maceração vai acontecer uma remontagem. Vocês precisam disso, é um conhecimento básico, não tem nada de muito avançado de enologia, não tem nada muito externo ao que é o conhecimento que a gente precisa em sommelier.
Por fim, o desborre dos vinhos brancos. Desborre é desborre. Desborre é tirar da borra. Né? Não faz a menor diferença. Assim, essa questão não tem a ver com descuba. Né? Faz uma trasfega, por exemplo, para tirar a borra dos vinhos. Trasfega é movimentar o vinho, né? Ou seja, inclusive para tirar ele de borra, mas não é nada a ver com descuba, que é tirar da... Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, mas descuba é tirar o vinho do bagaço. Próxima questão. Na maceração carbônica, as uvas são esmagadas e desengaçadas, inteiras, apenas esmagadas ou apenas desengaçadas? Essa aqui a gente já respondeu, mas enfim. Inteiras, elas não são apenas desengaçadas, inteira, tá? Não são esmagadas e desengaçadas, que não teria como fazer maceração carbônica, e não são apenas esmagadas, que não ia adiantar nada, né? Seria puro líquido. Essa aí eu acho que não tem mistério, de acordo com o que a gente conversou sobre maceração carbônica. Bárbara passou pronto, acertou 3, Bárbara, você já deu um match de novo. Próxima questão. Vinhos licorosos, por definição, possuem, essa foi respondida, mais açúcar, adição de álcool, mais álcool ou adição de açúcar? Veja que mais açúcar e adição de açúcar são coisas diferentes. Mais álcool, 3. Vejam só, gente, aí eu preciso, né, pegar e dizer assim, a gente falou sobre isso hoje, vocês precisam anotar, fazer síntese, prestar atenção, porque foi falado hoje. Lá quando eu falei de vinho nobre, eu peguei essa garrafa, vou reforçar, ainda bem que está gravado isso, assim, que não é eu que estou inventando coisa. Eu ainda disse, olha, lembra o que é um vinho nobre? Por que o vinho nobre acabou aí sendo meio confuso? Porque antigamente tudo que tinha mais de 14% era vinho licoroso. Por definição, licoroso é o que tem mais álcool. Se vocês verem a bebida licor, ela chama licor não porque ela tem açúcar, até porque existe licor seco, mas porque tem mais álcool, tá? E não sei se tem, eu não sei como é, eu não sei se o Judeler está aqui neste momento, eu não sei como é que é lá, mas em muitos países, que é um país de língua francesa, em muitos países de língua espanhola, licor é sinônimo de álcool. Então, aquela parte do meu supermercado que que tem as bebidas é chamada de assim, a seção dos licores. Tá? Bem comum mesmo. Vou dizer que o Peru é assim, eles vão chamar de os licores. E isso confunde a cabeça da gente, porque o cara pensa em licor como aquela bebida que toma lá na sobremesa, mas não necessariamente seja isso aí, né, em outros lugares, tá? E é importante para a gente saber, licor quer dizer álcool, quer dizer presença de mais álcool. Um vinho licoroso, um vinho que tem mais álcool. Mas, volto a dizer, nós tínhamos falado sobre isso, gente. Então, por favor, prestem atenção. Porque depois não adianta, mas é difícil, mas a gente não consegue, mas a gente está falando, a gente revisou, a gente falou ainda hoje. Então, precisamos ser um pouquinho mais atentos. Perguntas? Então, vamos lá, vamos descobrir se a Bárbara acertou muito bem. A Bárbara continuou acertando. Assumiu a dianteira novamente com larga vantagem e com 4 respostas corretas. Próxima pergunta. Na fermentação malolática, o que acontece? Perde-se um ácido agradável, mas pouco estável, formam-se aromas específicos desejados, perde-se um ácido desagradável, mas que é muito estável, ou forma-se SO2? Essa questão na vida prática de vocês, ela não vai assim ser tão mas vocês vão entender o que faz na fermentação malolática. Na verdade, ela é bem importante, e ela é bem da prática. Então, vamos saber detalhes bioquímicos. 5 responderam, 3 acertaram. Olha só, vamos começar pelas questões erradas. Vamos começar na vermelha aqui. Perde-se um ácido agradável, mas pouco estável. Se a gente fosse perder um ácido agradável, provavelmente a gente não faria ela. Mas poderia ser um problema de estabilidade. Por exemplo, eu quero envelhecer um vinho por muito tempo. Seria conveniente ter algo
pouco estável. Pouco estável quer dizer o quê? Que as bactérias acabariam degradando. Talvez não. Mas esse ácido, ele tem duas coisas que são interessantes de a gente tirar ele. Ele não é agradável para vinho tinto. Para vinho branco, ele tá ok, ele dá vivacidade. Para vinho tinto, não, tá? E ele é pouco estável. Então, se eu for guardar esse vinho sem estar engarrafado, provavelmente ele é um problema. Mas o problema aqui é que esse ácido não é tido como agradável. Então, o ácido málico é intenso. Na azulzinha diz que é um ácido desagradável, está correto, mas que é muito estável. Se ele é muito estável, provavelmente não teria nem como tirar ele, né? Então, não é. A única questão aí é jogo de palavra mesmo. Forma-se SO2, sabe que eu não tenho bem certeza se não forma quantidades bem pequenininhas, mas não faz, mesmo que forme quantidades pequenas, não é essa a propriedade da fermentação maloláctica, tá? É formar aromas específicos. São três coisas. Perder um ácido que é um pouco como vamos dizer, agressivo, tá? Perder um ácido que é agressivo nos vinhos tintos. Perder o ácido, baixar a acidez, trazer estabilidade, porque esse ácido não é estável, e trazer aromas específicos. A malática tem essas três funções, tá? Baixar a acidez, perder um ácido desagradável, trazer estabilidade, dar aromas específicos. Daí tal porque ela é muito boa para vinho branco, para vinho tinto, sobretudo quanto mais longevo, mais vai ser útil. E ela é muito ruim para vinhos brancos, porque a gente quer ele bem fresco, e quer ele com os aromas próprios, não com aroma de iogurte e de manteiga, que a malática dá. Respondendo, não tem visita técnica. Tem uns 6 anos já que não tem. Teve um tempo, assim, muito distante que nós tínhamos, né, contato físico, e teve um tempo mais distante ainda que nós tínhamos visita técnica. Então, não parece, mas assim, já foi normal que as pessoas se encontravam, se encostavam, e também já foi normal que elas iam fazer visita em vinícola, não tem mais. Sim, correto, Barulho, muito bem. Vamos lá, gente, então, o vinho tinto é feito obrigatoriamente dele, tem que ter obrigatoriamente uma dessas coisas, ou duas talvez, uvas tintas e brancas, tintas e rosadas, ou qualquer uva, obrigatoriamente, a coisa que ele não pode ficar sem. Essa questão é bem bobinha, só para lembrar, assim. Só para lembrar, eu nunca vou pôr uma questão dessa em prova, mas porque ela é um tanto óbvia. Mas ele é feito obrigatoriamente de uva tinta, né? Eu não posso fazer obrigatoriamente, quer dizer, que se eu posso usar outras, posso, tá? E talvez esse seja o ponto bom dessa questão. Tem problema que eu faça vinho tinto com uva branca junto? Não tem, isso acontece em alguns lugares, tá? Para dar um pouco de suavidade, para dar alguns aromas específicos. Não é usual, mas pode acontecer. Agora, eu não posso fazer o vinho tinto de uva branca, né? Se assim, pega lá a uva branca, colhe a uva branca, faz um vinho tinto, não tem como, eu tenho que ter uva tinta junto. Então, uva rosé não dá vinho tinto, não tem cor nem para dar vinho rosé, muito menos para vinho tinto. Nada impede que eu use junto, igual como eu uso uva branca, mas sozinha, só ela, não. Então, obrigatoriamente é uva tinta. Perguntas? Então, vamos seguir. Estamos na última questão e depois nós vamos para o recreio. A última questão é delestagem. A prática dessa questão foi respondida lá em cima, mas ela está aqui. Empurrar o chapéu de bagaço com um rodo, clarificar os mostos. Retirar o líquido para outro recipiente, bombeá-lo de volta aos sólidos, tirar o vinho do estágio em barrica. Faltam 8 segundos, tem 4 respostas. 5, 6, 7, 8, acho que a gente chegou. Pronto, olha só.
Gente, mais uma vez aqui, tá? Desculpem, mas é que não dá, assim, para a gente ver, a gente ter falado disso, ficou 20 minutos falando dessa questão, lá numa outra questão, daí a gente chega nela aqui, a gente erra, tem alguma coisa errada, e o problema não é com aula síncrona, nem síncrona, o problema é que tá tendo algum problema de síntese, tá tendo algum problema de a gente, mas é difícil, mas para isso a gente revisa, para isso a gente tem que escrever, e vocês erraram uma questão que a gente, para não dizer que deu, não, a maioria errou, inclusive, né? A gente falou dela, tá? Delestagem não é a prática de tirar, né, a semente do vinho tinto, mas sim a prática de tirar todo o vinho tinto e bombeá-lo para cima da casca novamente. É uma forma de remontagem, tá? Não é tirar o vinho da barrica, não é empurrar o chapéu com um rodo, isso aí tem um outro nome, chama-se pigeagem. Deixa eu escrever aqui no quadrinho, se esse aqui agora tem um quadro. Agora não, sempre tive. Isso chama-se pigeagem. E não é clarificar os mostos brancos. Clarificar os mostos brancos chama-se delestagem. Desculpe. Eu que escrevi errado aqui. Eu olhei e disse, não, tá errado, deburbagem, desculpa. Eu botei acento e fiz burrice. Mas para que a gente tem que ficar decorando esse sistema? Para que jogar isso, né? Para que jogar na nossa cara essas coisas? Porque vocês vão ler uma ficha técnica, essas coisas estão escritas, tá? Deburbagem é a clarificação dos vinhos brancos, que é o que está escrito ali na amarelinha. Empurrar o chapéu com um rodo, com um negócio, com uma coisa assim, é pigeagem, que é uma técnica bem qualitativa, né? Porque é uma extração bem suave. É bem comum. Na maior parte dos grandes vinhos, eles têm recipientes abertos. Se vocês procurarem no Romanée Conti, por exemplo, é assim. Vocês vão ver que eles têm um recipiente aberto e um sujeito fica lá afundando o bagaço em cima. E tendo problemas de lesão por esforço repetitivo, porque é pesado aquilo de ficar apertando com um negócio assim, com uma... que parece um rodo, mas que, enfim, é uma superfície qualquer que tu afunda o bagaço. E faz a remontagem dessa forma. Não é tirar o vinho do estágio em barrica. Né? Isso aí é sutirragem, inclusive, mas não vem ao caso. Foi só botei ali uma alternativa qualquer. Delestagem, como tínhamos dito lá no começo, é retirar o líquido para outro recipiente, né? E bom, no vinho tinto, né? Retirar o líquido para outro recipiente, voltar de volta e bombeá-lo de volta aos sólidos. Eu escrevi o Romanée Conti, esqueci de dar enter, tá? Então, gente, assim, ó, para a gente fechar aqui, enquanto ele vai... Enfim, agora ele só faz a grande coisa ali de dizer assim, foi a Bárbara, a Marina e a José Antônia Josiane, acho que é isso o nome, se eu me perdi, estou correto? Deixa eu só ver se eu falei certo. Sim, eu não gosto de errar o nome das pessoas, Antônia Josiane. Mas, enfim, só para a gente fechar aqui, deixa a projeção aí, que eu encerro. Tem que dar uma olhadinha com mais calma, cuidado, atenção, síntese ou coisa assim, tá? Porque hoje eu acho que a gente tem uma prova boa, assim, de que eu falei uma coisa antes, eu falei dela depois, e a gente deu um tiltzinho. Então, não vai funcionar se a gente não ler, não escrever, não fazer síntese, resumo, não rever e tudo mais, tá? Então, tenha cuidado, eu não faço milagres, tá? Se eu fizesse milagre, eu era rico. Eu estaria aqui. Talvez eu estaria porque eu gosto daqui, mas eu acho que mas certamente eu seria rico, né? Fazer milagre é dinheiro. Podemos fazer a nossa pausa? Sim. Perfeito, levamos 1 hora e lá vai tantinho nisso aqui, porque realmente eu imaginava que nós fôssemos levar mais tempo. Só antes disso aí, eu acho que deixa eu ver aqui quem que está presente. Eu acho que o grupo Não, a América do Sul não veio mesmo. Então, a gente vai ter que fazer o plano B. É tão bom ter que fazer o plano B, mas tudo bem. Deixa eu só tomar nota aqui, antes que eu me perca um pouquinho.
Marina, Priscila e Sara, muito bem. Então, são agora 10:01. Vamos virar para 10:02, para vocês não perderem um minuto. Quantos minutos a gente faz? Regimentalmente são 20, mas pode ser 10, gente? Tá bom para vocês? Sim, 10 tá ótimo. Então tá feito. Então acordamos 10:20, 10:22, 10:12, a gente está de volta. Já botei um ágio de... E aí eu tenho, pelo amor de Deus, eu não vou deixar passar de 11:50, né? Porque senão vocês abdicaram desse tempo pra gente não ficar ali até, né? Ficar matando vocês com esse tempo. Então, a gente volta em 10 minutos. 10,5, eu acho.